Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. E sou muito grato ao Senhor pelo que Ele está fazendo entre vocês. E muito grato ao Senhor também por ver alguns rostos conhecidos aqui. Eu conheço alguns, não muitos, mas alguns. E é uma alegria vê-los aqui, servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor e buscando agradar ao Senhor. E é muita bondade do Alex dizer o que ele falou, mas a gente estava um dia almoçando e ele falou isso também perto de um irmão, o Michel. Tá? Um abraço, Michel, se estiver aí conosco, que Deus te abençoe. E o irmão falou uma coisa certa, é porque ainda não conviveu muito com você, né, Billy? É exatamente isso. Nós só conhecemos quando passamos o tempo juntos, né? Mas, de fato, né, o desejo do nosso coração é sermos semelhantes a Jesus. E esse tema que vocês escolheram e estão meditando nele e hoje, né, ser livres para ser e fazer discípulos, fala exatamente disso. Um discípulo é alguém que é semelhante ao seu mestre. Então, esse é o nosso desejo mesmo, né? O meu desejo é ser semelhante a Jesus, eu espero que o seu também seja. Se você está aqui, você foi salvo pela graça de Deus, se você foi libertado da morte para a vida, então o seu desejo deve ser semelhante ao seu Senhor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Eu queria ler com vocês o versículo, para iniciarmos, está em Mateus, ele é bem conhecido, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Essa é uma passagem maravilhosa para nós. Primeiro, porque mostra o Senhor ressurreto, o Senhor que venceu a morte. E ali em ressurreição, o Senhor Jesus aparece para os seus discípulos. E essa declaração do Senhor Jesus, ela é por demais importante para nós. O Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu como na terra. Toda a autoridade, ou seja, quem tem toda a autoridade hoje é o Senhor Jesus. Se você se lembra, quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás fez uma afirmação para Jesus, e Satanás não estava blefando. Ele disse que se o Senhor o adorasse, né, ele daria aquela autoridade que ele tinha recebido. Ele fala: por essa autoridade me foi dada. E nós sabemos quem deu essa autoridade para o inimigo, não foi Deus, foi o homem na queda. Quando o homem caiu, a autoridade que Deus tinha dado ao homem passou às mãos de Satanás. Mas agora um homem perfeito, aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem. Ele veio e, como homem perfeito, ele morreu a nossa morte e conquistou novamente a autoridade que havia sido perdida. Toda autoridade está no Senhor Jesus. Por isso que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, no céu e na terra. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Você tem consciência disso? Talvez a gente saiba as coisas, né? Por ouvir falar, por outros contarem, mas você, a sua experiência, você sabe que o Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo? Então o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele diz isso porque ele conquistou a autoridade.
E a autoridade agora está nas mãos do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai dizer para os seus discípulos: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Portanto, por causa desta autoridade dEle, portanto, o que nós devemos fazer? Ficar aqui nas quatro paredes, né? Não, né? Ide. Ide e fazei o quê? Discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E o Senhor vai dizer para os seus discípulos como é que eles deveriam fazer esses discípulos. Ele diz como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só isso? A pessoa creu em Jesus, foi batizado, parou aí? Não. Ensinando-os a fazer o quê? A obedecer, a guardar algumas coisas. É isso que está escrito aí? Ah, ainda bem que essa Bíblia está aí, né? Porque algumas é talvez a nossa Bíblia particular. Aquilo que nós selecionamos, achamos que é adequado, a gente diz algumas, né? Mas não, o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, Ele disse: todas as coisas. Que coisas? O que está escrito aí na sua Bíblia? As coisas que eu vos tenho ordenado. Então, quando você lê agora os evangelhos, eu quero que você faça isso daqui para frente. Quando você ler os evangelhos, você preste atenção naquilo que Jesus ordenou para os seus discípulos enquanto Ele caminhou com eles aqui na terra. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, todas essas coisas que eu ordenei para vocês no tempo que eu estive com vocês, vocês agora vão pegar essas coisas e ensinar para os novos discípulos. Assim como ensinei para vocês, agora vocês vão ensinar a outros. E nós chegamos aqui hoje, que foi passando de geração a geração. Todas as coisas. Queridos irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de prosseguir no que eu quero falar com vocês. Quando o Senhor Jesus está dizendo todas as coisas, significa todas mesmo. Não seja seletivo nas coisas de Deus. Aquilo que está escrito, é para nosso ensino. As Escrituras são a autoridade de Deus para as nossas vidas. E todas as coisas que Jesus ordenou, que Jesus falou para os seus discípulos naquele tempo que Ele esteja aqui, vale para nós hoje. Às vezes nós somos muito seletivos, algumas coisas nós, inclusive, a nossa incredulidade não permite que a gente creia, que a gente usufrua. Então a gente, por causa da nossa incredulidade, a gente fala: isso não é bem para hoje não, né? Isso não é para agora, como discípulo de Jesus. E nós somos seletivos, nós só escolhemos aquelas coisas que nos agradam. Por exemplo, Jesus fala: eu estarei com vocês todos os dias. E nós falamos: oh, amém, né? O Senhor está comigo. Isso que Jesus falou para os discípulos, você disse que é para você. As outras coisas você disse que era só para os apóstolos. Percebem? Então, irmãos, não deixe que esse engano tome conta, né, do seu coração, da sua prática, da sua caminhada com Deus. Ao contrário, são todas as coisas. E quando nós vamos falar de discipulado, eu queria fazer algumas afirmações importantes. Só é discípulo se primeiro você foi nascido de novo. Só um nascido de novo pode se tornar um discípulo de Jesus. E ser crente, ser salvo, não significa que é ser discípulo. Todo discípulo precisa, em primeiro lugar, ser salvo, ser nascido de novo. Mas nem todo aquele que creu está seguindo a Jesus como discípulo. Compreendem? Mas o chamado de Jesus para todos nós hoje é o quê? Não apenas sermos salvos, mas sermos seus discípulos. E nesse tema que vocês deram para hoje, ser livres para ser discípulo e fazer discípulos, eu quero enfatizar um pouco mais a questão do ser discípulo. Porque se você for discípulo,
automaticamente você saberá e você fará discípulos para Jesus. A salvação, a vida eterna, o que você teve que fazer para conquistá-la? Você teve que fazer muito esforço, não é isso? Você teve que cumprir muitos mandamentos, não é isso? Não. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não depende de mim, não dependeu, dependeu apenas da obra, do sacrifício de Jesus na cruz. O preço da salvação foi muito, muito alto, mas quem pagou? O Senhor Jesus. Para a sua salvação você não pagou nada, de graça. Louvado seja o Senhor por isso. Mas para você ser discípulo, você vai pagar alguma coisa. O discipulado tem um preço. E qual é o preço? O meu xará, meu nome é Billy Graham mesmo, por causa do pastor Billy Graham. Era muito chique na época que eu nasci, lá no interior de Minas, os pais colocarem o nome dos filhos de pessoas famosas. Então, meu pai se converteu quando o Billy Graham veio aqui no Maracanã, mais ou menos naquela época, em 1960. E eu nasci em 62. Então, você já fez as contas, eu já estou com 59 anos. Mas, então, meu pai, né, naquele ânimo, porque ele era novo convertido, e naquela geração minha, colocava o nome da pessoa, então, Billy Graham. E o desejo do meu pai foi que eu fosse um servo de Deus. Graças a Deus, isso foi cumprido na minha vida. Mas o Billy Graham, ele falou uma frase muito interessante. Ele diz, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então, vou fazer mais ou menos como Jesus, aquela pergunta que ele fez. Jesus, em João, capítulo 6, ele, pregando a palavra, ensinando a palavra, ele deu um discurso, um sermão que foi um sermão muito realista, muito claro. E ao ouvirem aquilo, diz a palavra que muitos, o que eles fizeram? Foram embora. E o Senhor volta-se para os seus discípulos e diz, vocês também querem ir? Ele para os 12, né? E louvado seja o nome do Senhor. Pedro, né? Ele sempre tinha aqueles avanços dele, graças a Deus, porque foram alguns bons, outros não nem tanto, mas alguns foram bons. Ele diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eles fizeram uma escolha em seguir o Senhor. Então, fazendo uma pergunta para nós, e essa afirmação que eu li para vocês aqui, ela é verdadeira. O discipulado nos custa tudo. Eu quero perguntar, você quer ser discípulo de Jesus? Responda aí para você mesmo, né? Não precisa responder para mim, não. Você deseja ainda assim ser discípulo de Jesus? Você já foi salvo, você já tem a vida eterna. As portas, os portões eternos estarão abertos para você, porque você creu em Jesus. Mas agora existe um chamado para ser discípulo, para ser igual ao seu mestre, e para fazer aquilo que seu mestre fazia, para continuar as obras do seu mestre. Você está disposto? Isso vai custar alguma coisa. Mas eu quero dizer, as glórias e as recompensas de ser um discípulo de Jesus são também maravilhosas. As promessas, o regozijo e a glória que há de vir no porvir para o discípulo, os galardões, o elogio do Senhor, a honra que será dada a você por ser um discípulo de Jesus. Eu quero dizer que vale a pena. Então, quais são, nas palavras do próprio Senhor Jesus, quais são as condições para que sejamos discípulos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33, nós vamos ler. É interessante que você vai ver que 3 vezes Jesus diz,
não pode ser meu discípulo. Lucas 24, 25 a 33. Lucas 14, acho que eu falei errado aí, né? Lucas 14, desculpe. Lucas 14, 25 ao 33. 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é o primeiro custo do discipulado. Pegou mesmo, Então, olha o que Jesus está dizendo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai. Algumas outras traduções dizem... Tem uma outra tradução aí na revista atualizada. Alguém tem aí, por favor? O 26. Ele diz assim, na outra versão, na revista atualizada, que aborrece. Isso. Exato. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama, em outra versão, aborrece, né? O sentido mais real para mim é esse aqui. O amor do discípulo de Jesus tem que ser maior pelo seu mestre. Tem que estar acima. Quando você precisa fazer uma decisão entre o seu amor ao Senhor e o seu amor aos seus pais, e aí ele vai dizendo, né? O pai, mãe, irmãos, e diz a própria vida, a sua escolha precisa ser o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que você deve aborrecer no sentido de odiar as pessoas, né? Ao contrário, o Senhor Jesus diz que o discípulo, uma das características dele é que ele ama, e que o amor do Pai está derramado no coração dele. E ele precisa amar os pais, né? Um primeiro mandamento com promessa diz lá é o quê? Honrar os pais, obedecer os pais, né? Porque é um mandamento com promessa. Então o que o Senhor está dizendo é que o amor a Ele deve ter a primazia. Então essa é a primeira condição que Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos olhar para as condições. E o Senhor está dando para cada um de nós a oportunidade. Olha, você quer ser meu discípulo? Então, o preço eu vou mostrar para você. Mas, aquele que morreu por nós, irmãos, que pagou um preço, certamente deve receber o quê? O nosso sim. O preço, como a gente disse aqui antes, nos custa tudo. Mas nós vamos ver daqui a pouco a graça de Deus para podermos cumprir isso também. Versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você, para seguir a Jesus, você tem que tomar a sua cruz. E o que é a cruz, irmãos? Às vezes nós temos uns conceitos muito errados. Às vezes você pensa, minha esposa é minha cruz. Meu marido é minha cruz. Meus filhos são minha cruz. Isso não é cruz, pode até ser sofrimento. Mas não é cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós entendemos também qual é a nossa cruz que Jesus está falando. A cruz de Jesus, percebam algo. O Senhor Jesus merecia aquela cruz? Não, então cruz é algo que você não merece. O Senhor Jesus, ele poderia, se ele desejasse, não ir para a cruz? Poderia.
Se o Senhor desejasse, Ele não iria para a cruz. Ou seja, a cruz é algo que você voluntariamente aceita. Por amor ao Senhor, você aceita a cruz. O Senhor Jesus, Ele aceitou a cruz por nós, tendo amado até o fim, diz a palavra. O Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim. E Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas Ele foi voluntariamente. Jesus falou, ninguém tira a vida de mim, eu a dou porque quero. Foi o amor do Senhor que segurou Ele lá naquela cruz, não foram os cravos, meus irmãos. Foi o amor do Senhor por você e por mim, que o seguraram ali na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Ele foi voluntariamente, porque Ele quis, pelo amor que Ele teve por você e por mim. Então a cruz é algo que você pode rejeitar ou não. Percebe? Cruz no nosso dia a dia, são aquelas situações em que nós podemos escolher. Às vezes você sofre a injustiça. O seu direito é de revidar, mas você, por amor ao Senhor, você toma a cruz. O que significa tomar a cruz? Você nega a si mesmo. Você nega aquele direito que você tem. Na lei é olho por olho, dente por dente, está certo? Mas na graça, no caminhar com Jesus, sendo discípulo de Jesus, é se te bater na face direita, você faz o quê? Oferece a outra. Isso é cruz, é negar a você mesmo, é tomar a sua cruz. É alguém que faz uma desfeita com você, mas você não revida. É você que se torna prudente e oculta a afronta, né? A Bíblia fala que a ira do insensato se conhece no instante, mas o prudente oculta a afronta. E se você é um discípulo de Jesus, você precisa ser prudente, né? Você precisa negar você mesmo. Então o Senhor está falando, aquele que não toma a cruz e vai após Ele. Ou seja, se você não escolhe voluntariamente aquela situação de tomar a cruz, algo que você não merece, mas você está, por amor ao Senhor, fazendo isso. Às vezes é a sua própria carne que quer se levantar, mas por amor ao Senhor você declara, né, eu estou morto com Cristo. E eu não vou tomar esse caminho. E vou seguir o Senhor, eu vou tomar a minha cruz e ir após o Senhor, eu vou seguir os seus passos foi tomar a cruz por nós. Essa é a segundo requisito. Versículo 33, vou dar um pulo aqui, vou saltar para a gente ganhar tempo, depois você leia o restante dessa passagem. Versículo 33 de Lucas 14. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha, que aqui, talvez para alguns pegou mais ainda, né? Renuncia a tudo que você tem. Aqui está falando de bens materiais, falando de riquezas, aquilo que você tem. Puxa, então para eu ser um discípulo do Senhor Jesus, eu vou ter que sair vendendo tudo agora e dar aos pobres. A gente precisa ter o equilíbrio da palavra, né? Está escrito isso aqui, mas para a gente entender isso, nós vamos buscar outras partes da palavra de Deus. Mas o que o Senhor está dizendo é que você tem que ter as coisas como se não tivesse. Lembra que Paulo diz isso? Estando no mundo como se não estivesse. Tendo, mas como se não possuísse. E aliás, se nós somos discípulos de Jesus e temos a consciência de quem nós somos em Deus, nós sabemos que tudo que está nas nossas mãos em termos materiais, na realidade pertencem a quem? Ao Senhor. Nós somos mordomos. Somos administradores. Tudo que vem às suas mãos, saiba, pertence ao Senhor. E é nesse sentido. Talvez você precisa fazer uma declaração para você mesmo diante do Senhor. Senhor, tudo que é meu, agora é teu. Senhor, tudo que chegou às minhas mãos, eu reconheço que pertence a Ti. Eu sou um administrador e eu quero administrar de acordo com a Sua vontade.
Se você é um administrador, tem que ser de acordo com a vontade do seu mestre, do seu senhor, daquele que é o dono. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados com preço, nós pertencemos ao Senhor. Amém? Amém. Então, se você mesmo pertence ao Senhor, aquilo que está nas suas mãos deveria pertencer a quem? Tem dúvidas, irmãos? Mas então, se você é um discípulo, você precisa vencer isso, romper com essa situação de se agarrar a bens materiais, e você precisa ver-se a si mesmo agora como mordomo de Deus e Deus como proprietário de tudo. Para você ser um discípulo do Senhor, para você ser desembaraçado em seguir ao Senhor. Então, se você e eu quero que sim, né, crer que sim, se nós desejamos nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus, os requisitos estão colocados. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mais do que a nossa própria vida, Jesus está dizendo. Você precisa tomar a sua cruz e seguir o Senhor. E você precisa renunciar a tudo que tem nas suas mãos, reconhecer que pertence ao Senhor. Então essas são as condições que o próprio Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, se nós queremos ser discípulos dele. Agora, uma vez que nós decidimos e estamos nessa caminhada, o que vai acontecer conosco, o que vai manifestar na nossa vida como discípulos, ou seja, o que vai nos caracterizar como discípulos. Quando alguém olhar para nós, para ver que somos discípulos de Jesus, o que vai estar aparecendo? O que vai ser notório quando alguém olhar, puxa, esse aí é um deles. Esse aí parece com ele. Esses aí são os pequenos cristos. Lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Pequenos cristos, miniatura de Cristo, semelhantes a Jesus. Quando eles olharem para nós, tem que ter algumas evidências de que somos discípulos de Jesus. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala como evidências. A primeira delas está em João, que eu quero falar, está em João 13:35. João 13:35. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Por que eles vão conhecer? Se tiverem amor uns pelos outros. Está falando entre os discípulos, está falando entre o povo de Deus. Eu quero dizer que não é fácil amarmos os irmãos, não, sabia? Por mais chocado que você possa estar com a minha afirmação. Se você olhar na história da igreja, você vai ver que teve muitos cismas, muitas divisões do povo de Deus, porque brigaram, não é verdade? Discordam, brigam e vão para a direita, outro para a esquerda. Um começa a difamar o outro, né, e o outro difama também, e vai por aí. Mas o coração de Deus, do Senhor Jesus, Ele está dizendo, olha, se você está sendo discípulo, o que manifesta na sua vida é amor pelos irmãos. É o amor fraternal. É o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações e está fluindo para os outros. E como eu disse, não é fácil, mas aí está. Para que o amor manifeste, as condições do discipulado lá tem que prevalecer. Uma delas que nós falamos, a terceira condição, vocês lembram aí? São 3, né? A terceira, a terceira não, a segunda, negar a si mesmo.
no convívio entre os discípulos é o lugar melhor para crescermos em amor, porque ali nós vamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a caminhar a segunda milha, nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou, nós precisamos ter longanimidade, a paciência, o fruto do Espírito tem que manifestar nas nossas vidas. Mas uma vez que estamos seguindo de fato, de verdade a Jesus e sendo discípulos de Jesus, isso vai ser algo manifesto nas nossas vidas. Vai ser uma consequência. E as pessoas, o mundo vai ver. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Uma outra característica que vai se manifestar na vida do discípulo, tá? Em João 8:31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra de Jesus é ser discípulo de Jesus. A característica, a manifestação do discipulado na sua vida e na minha vida é que nós permanecemos na palavra de Deus. É que você não é politicamente correto, mas você é biblicamente correto. Compreende? Quando você precisa fazer a escolha, você tem que permanecer na palavra de Deus. Você permanece, ainda que às vezes com dano próprio, né? Às vezes ainda que venha a injúria, às vezes venha a perseguição. Jesus falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados quando vos perseguirem, por minha causa. O discípulo, então, ele permanece na palavra de Deus. E, queridos irmãos, a nossa forma de caminharmos e de entendermos a vontade de Deus é pela palavra. A Bíblia nos foi deixada como a palavra de Deus. E ela foi inspirada por Deus, ela é totalmente inspirada e digna de confiança. E você e eu só nos seguimos na verdade pela palavra. Santifica-os na tua palavra é a verdade, disse Jesus. É na palavra de Deus. O que eu quero dizer? Se você é discípulo de Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E eu não quero dizer aqui conhecer por conhecer as informações da Bíblia. Não, é conhecer o que Deus está falando para a sua vida através da Bíblia. É ler a Bíblia para ganhar do Senhor, o que Deus tem para falar comigo, o que Ele quer que eu faça da minha vida, qual o propósito dEle. Como discípulo, como eu preciso guardar essa palavra, eu preciso viver. Como discípulo de Jesus, eu preciso renovar a minha mente, né? Porque Paulo fala, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso ser transformado como discípulo de Jesus. Ser transformado para quê? A semelhança de Jesus. E é pela palavra, irmãos. Tudo é pela palavra. Você nasceu de novo pela palavra de Deus. Pedro diz que é a semente incorruptível. Por ela nós fomos regenerados. Você ouviu a palavra, aquilo produziu fé em você. E você veio a crer no Senhor, você foi gerado de novo. Mas depois, continua. Você vai aprender na palavra. Um discípulo, o que manifesta nele é o amor dele pela palavra de Deus. O que manifesta é que ele está permanecendo na palavra. Fique na palavra. Não fique nas ondas por aí. Fique na palavra. Permaneça nela. E uma terceira característica do discípulo. João 15, versículo 8. Olha a afirmação do Senhor Jesus para nós. Eu estou meio perdido aqui, o horário. Alguém me fala o horário, que hora que...
Eu estou vendo lá agora, 11h52, mas o horário que vocês normalmente... Então, depois acerto com o pastor de vocês aí. Mas eu vou tentar ser breve. João 15:8. Uma outra evidência de sermos discípulos de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, uma evidência de que você é discípulo de Jesus, se você está nessa caminhada com o seu mestre, é que você produz fruto. E eu vejo que o fruto, eu entendo que o fruto se manifesta de duas formas. A primeira é um fruto interior, que é o caráter de Jesus sendo formado em nós. Que é o fruto do Espírito mesmo manifestando na nossa vida. Você lembra lá em Gálatas 5, 22 e 23, depois você lê, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né? São aquelas 9 características do fruto do Espírito. Isso precisa ser manifesto na nossa vida. Precisamos dar esse fruto. Mas um outro aspecto de fruto também é no serviço ao Senhor. O que Jesus, quando estava treinando os seus discípulos, o que Jesus pedia para os seus discípulos? Para eles serem passivos nas coisas, que não fizessem nada? Não, é que eles servissem. E o Senhor Jesus enviou, né, os discípulos várias vezes para pregar o Evangelho e para fazer outras coisas. Então, o fruto que o Senhor Jesus está dizendo, né, que o discípulo dá muito fruto, esse fruto primeiro é algo interior, é o caráter de Jesus em você e em mim. É o fruto do Espírito se manifestando na nossa vida. E por outro lado é o serviço. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em João 4,35. Estou lendo bastante versículos da Bíblia aqui, para você não ter dúvida, depois se você quiser voltar, ler de novo, porque são afirmações muito categóricas, afirmações muito fortes do Senhor para nós. João 4,35, Jesus falou assim, olha, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Aleluia. Para que se alegre ao mesmo tempo em que semeia e o que colhe. O Senhor está falando aqui desse fruto de ganhar pessoas para Ele, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Isso é um fruto. Então, ao mesmo tempo que o fruto é manifestado na sua vida de maneira interior, que é o caráter de Jesus, pelo fruto do Espírito na sua vida, também o fruto no serviço, em fazer aquilo que o Senhor quer que você faça na sua obra. E aqui, né, em ganhar pessoas para o Senhor e pregar o Evangelho, nessa palavra que Jesus está dando, é uma das coisas na obra de Deus. Existem muitas outras. Então, o serviço é uma das características também do discipulado. Que ele está servindo ao Senhor, e seja no que for, seja no dom que Ele te concedeu. Como discípulo de Jesus, você tem um dom que Deus te deu. Não existe nenhum aqui nessa sala que, tendo crido em Jesus, e que não tenha pelo menos um dom para servir ao Senhor. Ao menos um. Lembra das parábolas dos talentos? Tinham lá um que recebeu 1 talento, outro 2 e outro 5. Ali fala dos servos de Deus, que somos nós. Pelo menos 1 talento nós recebemos. Ou seja, você não tem desculpa para não servir o Senhor. Você precisa servir. E como é que eu sei qual é o meu dom? Você vai saber, Deus vai te mostrar, mas ainda que você não saiba, não importa. Se envolva nas coisas do Senhor. Esteja disponível. E você vai começar a ver a graça de Deus sobre a sua vida, naquilo que você está fazendo. E normalmente aquilo que nós temos o dom é que você sente graça de Deus ao fazer aquilo. Não é? A minha mãe, eu fiquei muito contente, esse dia eu estava batendo papo com ela, mas o dom que Deus me deu foi a hospitalidade. E realmente,
ela já recebeu muitos santos de Deus na sua casa. E tem graça em fazer isso. Algo simples, mas algo que às vezes para muitos de nós é difícil, porque a gente não tem a mesma graça, né? Mas você, se é discípulo de Jesus, produza o fruto, que isso glorifica a Deus e mostra que você é o discípulo de Jesus. Permita o fruto do Espírito na sua vida e permita também servir ao Senhor, para que os frutos sejam manifestos. Quais são os níveis de discipulado que nós temos? Uma vez que você entrou nessa escola de Jesus, na escola do discipulado de Jesus e se tornar um discípulo, o nível de discipulado você vai determinar. Aliás, você mesmo escolhe ou não ser discípulo de Jesus. Mas uma vez que você escolheu o nível de discípulo que você vai ser, você também vai escolher. E eu vejo no Novo Testamento, das pessoas que seguiam Jesus, 4 níveis. O primeiro deles é aquela multidão que seguiu Jesus. Onde Jesus ia tinha multidão, lembram? Mas uma certa feita eles chegaram atrás de Jesus, depois de Jesus já ter feito o milagre dos pães e dos peixes, eles foram até o Senhor, encontraram o Senhor, e Senhor, nós estávamos te procurando, etc. E Jesus falou, olha, vocês vêm a mim, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e vos fartastes. Ou seja, esse é o primeiro nível mais baixo, mais rasteiro de seguir a Jesus. Você vai a Deus só porque Ele te abençoa. Você vai ao Senhor só porque você está precisando suprir suas necessidades. Você vai ao Senhor apenas porque você tem uma lista lá para Deus te responder. Esse é o nível mais baixo, meus irmãos. Não está errado, mas isso é o mais baixo. E não é esse nível que o Senhor deseja para nós. Ir ao Senhor simplesmente porque você está sendo farto. Muitas pessoas só vão ao Senhor porque são fé, como aquela parábola que Jesus falou, aquela semente que caiu no solo rochoso, mas quando veio, né, não tinha profundidade, não tinha raiz, o que aconteceu? Veio as aflições, veio as perseguições e se escandalizaram da palavra. Se você está nesse nível, você é um candidato seríssimo para se escandalizar com o Senhor. Não fique nesse nível. Aí tem um outro nível, os 70, lembra? Jesus separou 70 e os enviou. E o Senhor os enviou e deu autoridade para eles, deu autoridade para eles pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar demônios. E eles voltam para Jesus alegres, diz que eles estavam muito alegres. Deixa eu citar a passagem para você, depois você leia, né? Eu estou tentando ganhar um pouco de tempo. Lucas 10, 17 a 20. Mas eles voltaram, sabe, cheios de alegria, diz a palavra. E eles disseram para o Senhor, Senhor, em seu nome os próprios demônios se nos submetem. Eles estavam alegres demais por isso. E você e eu ficaríamos muito alegres, né? Você vê uma pessoa cativa e agora está liberta, amém. Você vê uma pessoa doente, você ora pelo enfermo, ele é curado, amém, né? É tão bom, eu oro quando a pessoa é curada, eu fico alegre. Mas Jesus fala uma palavra para eles. Olha o que Jesus vai dizer. Muito interessante. Jesus fala, olha, vocês não deviam estar alegres por isso. Jesus fala assim, ó, vocês não deviam estar alegres por isso. No entanto, alegrem-se, porque o nome de vocês está registrado nos céus. Ou seja, a minha alegria não é porque eu vejo Deus operando na minha vida e através de mim. Esse nível, graças a Deus, já é um nível muito bom. Você já se alegra com os feitos de Deus através da sua vida, aquilo que Deus está te usando. Você se alegra, você é esse discípulo que... Porque muitos de nós não estão nem nesse nível dos 70, né? A gente não está sendo usado pelo Senhor. A gente está lá, a maioria, a multidão, né? Está lá na multidão mesmo. Mas que o Senhor nos leve agora a passar da multidão para os 70. Né? Já vamos dar um passo a mais. Opa, Deus está me usando, eu estou no fluir do Espírito Santo, eu expulso demônios, eu oro para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, amém. Mas Jesus está falando, olha, isso não deve ser a alegria de vocês, alegria é porque vocês estão com o nome de vocês no livro da vida, o nome de vocês está registrado nos céus. Você se alegra por isso? Você tem alegria porque o seu nome está no céu, não é porque
você se fartou com os pães que Jesus multiplicou, não é porque Jesus te usou para você libertar o cativo, mas você se alegra porque você está com seu nome no céu, na glória, no livro da vida. Aleluia. Não é bom isso, nos alegrarmos por isso? Então tem um outro grupo, dos 12. Esse grupo dos 12 já é vejam, né? É um círculo menor, é um avanço no discipulado com o Senhor. Uma das características para mim desse grupo, você pode também ter outro entendimento, ou você pode entender de outra forma, mas o que eu entendo é que esses 12, uma das características desses 12 é que eles se tornaram amigos de Jesus. Eles conviviam diariamente com o Senhor. E Jesus é que falou isso. Jesus em João 15:15 ele diz, não chamo vocês de servos mais, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Aleluia! Você, nesse nível do discipulado, você vai estar sabendo o que o Pai pensa, o que o Pai deseja, o que o Pai quer. O Senhor Jesus, porque tinha eles como amigos, o Senhor, tudo que ele ouvia do Pai, ele transmitia para os seus discípulos. Percebam, irmãos? Não que ver os milagres de Jesus fartar os pães e nos fartarmos, né? Jesus transformar os pães, né? E eles comerem e se fartarem, não seja bom, isso é bom. Não que o Senhor nos usar com o poder do Espírito Santo não seja bom, é muito bom. Mas também nós precisamos avançar e sermos amigos do Senhor. Mas é mais interessante, ainda tem um outro nível ainda, né? Haviam 3 dos 12, que o Senhor sempre, às vezes, chamava eles para mais próximo. Lembram disso? No Monte da Transfiguração, o Senhor sobe ali naquele monte, e o Senhor chama 3, Pedro, Tiago e João. E esses 3 viram a glória do Senhor, viram, né, a glória do Senhor de maneira prévia. Isso vai ser um dia quando Jesus voltar, mas eles já viram. Eles participaram daquele momento de glória que o Senhor se transfigurou perante eles. Eles tinham uma intimidade com Deus. Aqui já não é só uma amizade, mas uma intimidade com Deus. Você se lembra que mesmo na morte de Jesus, Jesus fala que ele subiu com seus discípulos, com os 12 para Getsêmani. Mas depois ele falou, fiquem aqui, eu vou ali orar. E quando ele foi orar, o que ele fez? Pedro, Tiago e João foram com ele. Na sua dor ele precisava desses amigos, desses 3. Percebe, irmãos? Há níveis do discipulado. Qual é a nossa escolha? Eu espero que nenhum de nós aqui escolha não ser discípulo de Jesus. Eu já estou salvo, eu vou para o céu agora, né? Não. Mas por amor ao Senhor, que todos nós façamos uma escolha. Eu quero ser discípulo de Jesus. E uma vez feita essa escolha, que o Senhor nos dê a graça de escolhermos, olha, eu quero chegar lá naquela situação de amigo íntimo de Jesus. Eu quero conhecer profundamente o meu mestre. Eu quero estar com ele. Eu quero participar com ele dos seus segredos, da sua vida íntima. Compreende, irmãos? Isso aqui, eu estou falando em figura, mas é a realidade que a gente vê no Novo Testamento, dos que seguiam a Jesus. Mas como é que eu posso tornar isso tão real? Pela nossa força fica difícil, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus prometeu que viria alguém para estar com os discípulos. Não é verdade? E esse alguém veio? Ele falou, eu vou, mas virá um outro consolador como a mim. Ele estará em vós. Ele está convosco e estará em vós. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade.
Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tudo é possível por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nada seria possível. E tudo que você fizer, se não for pelo Espírito Santo, é por você mesmo, a sua carne não tem valor. Às vezes nós lutamos, querendo fazer até no serviço de Deus, estamos lutando, suando, né? E a coisa não acontece muito, mas quando vem o Espírito Santo para nos auxiliar, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo e Ele nos ajuda, a coisa flui. Romanos capítulo 8, 26 diz assim que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Lembram dessa passagem? Ele nos assiste, outras traduções dizem nos ajuda. Essa palavra assiste é uma palavra enorme lá no grego, lá no original, sunanti lambanomai. Não precisa guardar essa palavra não. Mas o significado é o seguinte: é alguém que se coloca do seu lado para trabalhar junto com você. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte: se eu quero carregar uma coisa que é pesada, eu não consigo sozinho, o que eu faço? Eu chamo um companheiro, me ajuda aqui. E os dois saem carregando. É essa figura aqui, é essa palavra que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo nos assiste, ele se coloca do nosso lado para trabalhar conosco. O Espírito Santo não vai fazer sozinho para você, e você sozinho não consegue, mas é você e o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo está conosco. Se nós intencionalmente dizemos que queremos ser discípulos do Senhor, queremos essa realidade, o Espírito Santo vai se colocar do nosso lado para nos ajudar nisto. Você sozinho não vai conseguir, e o Espírito Santo não vai fazer por você sozinho, não vai fazer por ele sozinho para você, mas é você permitindo que o Espírito Santo faça junto com você. Tem muitas coisas na palavra de Deus que mostram o que nós precisamos fazer, e muitas vezes que nós estamos orando assim: Senhor, faça isso por mim. Aquilo que Deus mandou você fazer. É você que precisa renunciar a você mesmo, é você que precisa negar a você mesmo. É você que precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. É você que precisa produzir o fruto, é você que precisa servir ao Senhor. Deus falou para a gente fazer isso. Não adianta você pedir ao Senhor para Ele fazer para você, não, mas você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, que o Teu Espírito agora me ajude. E o Espírito Santo se colocará do seu lado para te ajudar. Às vezes nós oramos pedindo a Deus para fazer coisas que Ele mandou a gente fazer. Eu me lembro uma vez, dando apenas um exemplo para vocês. Eu estava orando e eu tinha um desejo naquele momento, né, me veio o coração, eu queria ser transformado. Sabe quando você vê a sua situação, você não está bem, eu preciso ser transformado. E eu disse: Deus me transforma. Não é uma oração boa de fazer? Parece, né? Mas ela não é bíblica. Quando eu estava orando, eu creio que foi o Espírito Santo, me fez lembrar daquela passagem, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, quem que precisa se transformar? Nós. Não é Deus que vai nos transformar, é nós que vamos ser transformados, mas aí nós precisamos fazer uma coisa. O que nós precisamos fazer para ser transformados? Renovar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Com a palavra. Então, não adianta você pedir: Senhor, me faça um discípulo. Não, é você que tem que decidir ser um discípulo. Mas na hora que você decidir, o Espírito Santo vai se colocar do seu lado para te ajudar. Aleluia. Ele te assiste na sua fraqueza. Ele vai te ajudar. E nós precisamos, então, dessa ação do Espírito Santo. Os discípulos só foram discípulos de Jesus por causa do Espírito Santo. Quando o Senhor ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos, estão lembrados, e falou: paz seja convosco. No capítulo 20 de João você vai encontrar isso. E o Senhor Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando o Senhor falou isso, Jesus diz lá que Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Né? Jesus soprou, recebei o Espírito. Vocês acham que o Senhor ressurreto agora
era aquele que podia dar vida, agora não era só o homem na carne, mas era o Senhor ressurreto que dá vida. Ele, quando disse, recebeu o Espírito, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito, vocês acham que eles receberam? Receberam, irmãos? Receberam! Receberam, o Espírito veio habitar neles. Eles passaram agora a ser a habitação do Espírito Santo, agora o Senhor ressurreto podia dar vida para eles. Antes da ressurreição isso não podia acontecer, mas agora eles receberam o Espírito Santo, veio habitar neles. Agora o Espírito Santo estava neles. O Senhor Jesus disse, o Espírito Santo está convosco, mas estará em vós. Ele prometeu e ele cumpriu. Ele fez essa promessa antes da sua morte e se cumpriu ali naquele momento. Mas depois da sua ressurreição, depois que Jesus soprou sobre os Espíritos, o Senhor Jesus fez outra promessa. Você lê o final do capítulo 24 de Lucas, vai dizer, olha, agora vocês vão para Jerusalém e aguarde lá até que do alto o quê? Sejais revestidos de poder. Vão para lá para que vocês recebam a promessa do Pai. Queridos, ali naquele dia, naquele domingo de ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles passam a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito agora passou a habitar neles. Não é só que o Espírito estava, passou a habitar, mas faltava algo ainda para eles agora, que o Senhor iria cumprir no dia do Pentecoste, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, e recebereis o quê? Quem sabe isso aí? Atos 1:8, por favor, abra as Bíblias aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Qual é o ide de Jesus? Ide, fazei discípulos. Você precisa testemunhar para fazer discípulos. Mas para fazer isso, você precisa de quê? Você sozinho? Não, é o Espírito Santo com você. É o Espírito Santo sobre você, é o poder de Deus sobre a sua vida. Eu e você precisamos não só que o Espírito Santo habite em nós, mas que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Me lembrei como é o nome do fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil? Simon, não. Isso, não sei falar, não sabia, não lembrava o primeiro nome, mas é Simon. Ele morreu jovem, mas ele tinha uma oração no seu diário, acharam lá. Ele orou e dizia, Senhor, coloque fogo no meu coração, o fogo do Espírito. Ele clamava por fogo de Deus sobre a vida dele, para que ele fosse abrasado pelo Espírito Santo. Queridos, nós só podemos ser testemunhas de Jesus e fazer outros discípulos, por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós, é pelo poder do Espírito Santo que nós seremos testemunhas. Sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer. Concordam, irmãos? Você precisa fazer como o Simon fez. Senhor, queima meu coração com o fogo do Espírito Santo. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Eu quero ser um discípulo que testemunha. Eu quero ser usado pelo Senhor. Primeiro versículo do livro de Atos é muito interessante. Lucas vai dizer, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando, preste bem atenção no que eu vou ler aí, hein? Relatando todas as coisas que Jesus concluiu ou começou? O que está na sua Bíblia? Ainda bem, né? Não concluiu. Está escrito aí que ele? Mas e como é que ele vai continuar fazendo, irmãos? Como Jesus vai continuar fazendo as coisas? Me fale, por favor. Através de nós, os seus discípulos. O Senhor, no livro de Atos, você vai ver Ele continuando a fazer tudo que Ele estava fazendo, ensinando tudo que Ele ensinava, através dos seus discípulos. Os seus discípulos são o corpo de Cristo, são aqueles que continuam a fazer as obras que Jesus começou a fazer. E todas as obras, Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu faço e até maiores.
Querido, você crê nessa palavra? Você crê na Bíblia? Eu não estou inventando, por favor, isso não é palavra do Billy, não. Mas nós precisamos, o poder do alto sobre a vida do discípulo, nós precisamos para fazermos a obra de Deus, para sermos testemunhas do Senhor como discípulos de Jesus. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, lembra disso? Quando ele estava aqui na terra. Mas Jesus foi para o céu. Ele fazia isso, ele começou a fazer essas obras. Mas hoje, quem é a mão de Jesus para orar pelos enfermos, irmãos? Quem? Qual é a mão de Jesus? A sua, né, irmã? Essa é a mão do Senhor Jesus. Você vai olhar para a sua mão, é a mão de Jesus agora. Através de você, o Espírito Santo é a continuação da obra de Jesus. Quem é a boca para pregar o Evangelho, a boca de Jesus é você e sou eu. Somos a continuação daquilo que Jesus começou a fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus coloque fogo no seu coração e no meu coração. Eu queria que vocês ficassem em pé, vamos ter uma palavra de oração. Me desculpe se eu estendi tanto tempo aí. Queria que você falasse com Deus aí agora, no seu silêncio, sabe? Dizendo, Senhor, eu quero renovar o meu voto a Ti, de discípulo, eu quero ser um discípulo. E talvez você possa dizer, Senhor, eu quero ser como aqueles 3 que tinham intimidade, né? Eu quero realmente ter as minhas necessidades saciadas, eu confio que o Senhor vai fazer isso, mas não é por isso que eu quero ir atrás do Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor vai me usar com poder para libertar as pessoas, para fazer a Tua obra, mas não é isso que vai trazer alegria ao meu coração. Eu quero ser Teu amigo, e mais do que isso, eu quero ter intimidade com o Senhor, como discípulo do Senhor. E Senhor, o Senhor é aquele que derrama o Teu Espírito Santo, derrama sobre a minha vida. Sabe, você pode orar isso, desejar isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar a Ti, por cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, nessa questão do discipulado, nós queremos renovar, Senhor, a nossa decisão em ser discípulo do Senhor. E, Senhor, nós queremos estar naquele nível mais íntimo de discípulo do Senhor. E, Senhor Jesus, nós queremos que a promessa do Pai, do derramar do Teu Espírito, seja sobre as nossas vidas, para sermos testemunhas do Senhor. Nesse tempo que ainda nos resta, para sermos testemunhas do Senhor. Ó Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre cada irmão e irmã aqui. Ó bendito Espírito Santo, te convidamos, venha sobre nós. Venha sobre cada um, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre cada um. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que batiza, Senhor. Senhor, batize cada um no Teu amor, na Tua compaixão. Batize cada um no Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós. Ó, bendito é o Teu nome. Fale do seu coração para o Senhor, o que você está sentindo. Fale com o Senhor aí, no seu silêncio. Deus está te ouvindo.